Fala pessoal, tudo bom? Vamos aí para uma live especial que nós vamos fazer, né? Vamos falar um pouquinho de mercado. O mercado ele está balançando bastante nesses últimos dias e a gente vai falar um pouquinho aqui de como que nós vamos atuar, né? Então vou chamar aqui o Vitor, que é o meu sócio aqui, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui só, pessoal, para poder chamar ele. Vitor, se você estiver escutando aí, pede solicitação aí para mim, por favor, tá? Assim que o Vitor solicitar, a gente já vai começar, né? Um bate-papo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Aqui está dizendo que eu não posso habilitar ele. Vamos lá. O Vitor não pode participar. Dá uma olhadinha aí, Vitor, por favor, né? Vamos para nossa live. Só um minutinho. O Galdino também que está aí. Edu, assim que vocês entrarem, por favor, pede aí. O Du aqui, Vitor aqui. Vamos lá, Vitor. Vamos lá. Acho que já está entrando agora. Vamos ver. Só um minutinho, tá, pessoal? A gente já vai. Boa! Fala, Vitor, beleza? E aí, Rafa, tá bem? Tranquilo. Vamos Bom lá, demais. Du e Galdino, vocês estão aí na sala aí. Vamos, pede aqui para liberar que eu vou liberar vocês aqui, por favor, tá? Vamos lá. Só um minutinho, tá, pessoal? Cadê? Vamos lá, Du. Pera aí, pessoal, essa ferramenta aqui do Insta é nova, que a gente está tentando chamar outras pessoas, né? E ele liberou agora para a gente poder convidar mais pessoas, mas ele não tá deixando aqui. Vamos ver. Du, tenta fazer o pedido, tanto o Du quanto o Galdino, um dos dois, por favor, para ver se a gente consegue tocar aqui. Vamos lá. Bom, vamos começar a bater um papo aqui, Vitor, enquanto o pessoal tenta entrar. E aí, qualquer coisa, depois, se não conseguir habilitar, porque não está liberando aqui para mim, depois eu chamo o Du para falar um pouquinho, aí derruba você e depois eu chamo o Galdino, tá? Uhum. Mas, pessoal, vamos lá, né? Se o Du e o Galdino tiverem aí se tentar aí pedir para entrar, tá? Eu agradeceria, tá? Então, se eu conseguir. Senão a gente derruba o Vitor, quando derrubar o Vitor, o Galdino e o Du entram, beleza? Mas pra gente não se... o Galdino pediu e não tá liberando. Então é isso aí, Galdino. Você fica online aí, depois a gente saca o Vitor e entra você, e depois saca você e entra o Du, tá? Mas, pessoal, a ideia do nosso bate-papo aqui é o seguinte, deixa eu só desativar aqui esses comentários para ficar mais fluido aqui a nossa conversa. E se vocês quiserem bater um papo, tiver alguma dúvida, tem um pontinho de interrogação. Vocês mandam a pergunta pelo ponto de interrogação, né? Então aí, para quem a nossa live hoje a gente decidiu fazer, por quê? Porque o mercado principalmente essas 2 últimas semanas, mexeu muito, né? E aí a gente queria bater um papo com os nossos clientes. Acredito que é uma forma mais fácil da gente conseguir acessar os nossos clientes de forma ampla, né? Então, em vez de o assessor entrar em contato um a um e ter o contato, acho que é legal de uma forma institucional a RV4 se posicionar, a gente falar um pouquinho do que está acontecendo, né? Toda vez que acontece uma grande oscilação política, econômica, tanto fiscal, qualquer coisa que seja, a gente acaba recebendo muitas perguntas dos clientes. E a gente acha que a ideia aqui é a gente ter essa 1 hora para poder fazer essas perguntas, responder essas perguntas, né? Já tem aqui algumas perguntas que é o que mais o pessoal perguntou para a gente nessas 2 últimas semanas, e eu vou intermediar um pouco aqui, né? Então o Vitor é um meu sócio, um dos sócios fundadores da RV4, né? E tem um conhecimento macro aí bem legal para estar sempre antenado
e ele é o responsável, o principal responsável pelo nosso canal RV4 InfoCenter. Né? Então, para você, cliente, que não está no nosso canal RV4 InfoCenter, vale a pena vocês entrarem, porque tudo que nós vamos falar hoje, nós já estamos comunicando aos nossos clientes há 2 semanas do que está acontecendo. Né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de que nos Estados Unidos, a preocupação com juros, por que uma alta de juros nos Estados Unidos reflete aqui no Brasil, o que aconteceu com a Petrobras e por que ela repercute tanto na nossa bolsa, quando a gente fala de uma possível intervenção na Petrobras, falar sobre desestatização, falar um pouquinho sobre vacina e falar um pouco sobre bolsa. Né? Então, Vitor, a primeira pergunta, né, que o pessoal acaba fazendo muito é assim, tá, legal, eu não tenho Petrobras na carteira, e por que raios a bolsa caiu tanto quando aconteceu o evento da intervenção, o governo pegar, sacar o presidente da Petro e indicar um novo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho por que isso reflete tanto na nossa bolsa, né? Bom, Rafa, vamos lá então. Depois você vai se atualizando aí no Instagram para subir o Galdinho no YouTube. Bom, boa noite para todo mundo, muito bem-vindos a essa live. Depois vai lá no InfoCenter da RV4, entra, porque sem dúvida alguma é uma ótima alternativa para que todos possam estar super atualizados. Petrobras é assim, né? Petrobras, primeiro, ela tem uma relevância muito forte na Bolsa de Valores, assim como outros, como, por exemplo, bloco bancário, como Vale, como esse bloco do aço. Então, qualquer coisa que acontece em alguma dessas empresas, a gente vê aí realmente uma queda muito grande na Petrobras, uma queda muito grande no índice, tá? Mas o grande ponto que aconteceu, que foi essa queda de 20% na Petro, foi muito mais pela credibilidade que foi muito abalada em relação ao governo, principalmente de capital internacional. Porque se a gente lembrar um pouquinho, o peso do internacional na bolsa é muito forte. Só em novembro, quem entrou de capital dolarizado na bolsa brasileira foi muito grande. Então, quando você pega o gringo, aqui a gente está no Brasil, para a gente, ok, a gente fica preocupado, mas não é que nem o cara que está lá fora. O cara que está lá fora, ele vê o Brasil como uma pontica de nada, né? Nós somos um mercado muito pequeno, perto do americano, do europeu, do asiático. Então, quando o cara ele fala, opa, o presidente está mexendo numa empresa e tudo que ele prometeu é que não ia ficar colocando o dedo, como no governo da Dilma foi feito, naturalmente isso assusta, fez o risco país, o risco político brasileiro crescer muito, né? E essa preocupação lembra muito esse fantasma que a gente teve há pouco tempo atrás da Dilma Rousseff, ela metendo o bedelho em preços onde você acreditava que tinha um livre mercado. Acabou acontecendo que também o presidente Jair Bolsonaro ele ficou numa baita encruzilhada, porque ele tinha de um lado, ok, eu vou meter a mão na Petrobras, ou de repente eu arrisco o reajuste e vou para uma possível crise dos caminhoneiros. Então, assim, também não Exato. era uma decisão fácil. É claro que a gente olha, por exemplo, o que daria uma queda maior. Se a gente for pensar um pouquinho na crise dos caminhoneiros que teve alguns anos atrás no Temer, foi absurdo também a queda que teve na Bolsa de Valores. Então, assim, não foi uma decisão fácil, mas naturalmente, do jeito que as coisas são conduzidas, o mercado ele acabou absorvendo aí um risco político bastante grande e uma preocupação que até agora a Petrobras ela se recuperou, mas não recuperou ainda tudo. Então ainda tem muita água para rolar por baixo da ponte em relação à Petro. E aí a tua pergunta, eu não tenho ações da Petrobras na minha carteira, o que eu tenho a ver com isso? Porque é tudo interligado no mercado. Quando você sobe o nível do risco político, naturalmente você afeta, por exemplo, o dólar. O dólar disparou no dia, porque você tem saída de recursos do Brasil. Tem cara que falou, eu não vou investir nesse negócio, mas nem a pau. E aí, naturalmente, você tem saída, o dólar aumenta, você passa a ter um medo do investidor de voltar para a Bolsa, a gente começa a ficar aí com uma má fama em relação ao mercado, e isso muitas vezes é aquilo, né? Acreditado. Para você ganhar credibilidade são anos e para perder credibilidade são segundos, tá? Exato. E lembrando que assim, o dólar subindo quer dizer que a nossa moeda está desvalorizando. Né? Então, acaba que, para o nosso cliente entender, o nosso país vai tendo uma moeda cada vez mais fraca quando vai subindo o dólar. Né? E aí isso acaba refletindo. Né? E acabou até que, com isso, acabou surgindo que praticamente todas as estatais no mercado, né, acabaram sofrendo também, né, Vitor? E aí, assim, por que sofre? Por que acaba que se foi só mudança do presidente do Banco Central, do presidente da Petrobras, por que as estatais todas sofreram? Né? É o mesmo balaio, né? Se você hoje tem o precedente de mexer na Petrobras, por que não mexer na eletricidade, mexer em outros caminhos também? O próprio presidente Jair Bolsonaro, logo na sequência que ele mexeu na Petrobras, ele começou a arrumar um pouco de
encrenca com o Banco do Brasil e também ele falou que vai mexer nas elétricas, né? Que não dá para ficar do jeito que está. Então, imagina só, você fala, caramba, já mexeu na Petro, né? Ah, tudo bem, pode ter até a discussão que não foi uma intervenção tão forte, mas foi uma intervenção. O investidor, o cara que está colocando no país, o investidor ele não gosta de incerteza, esse é o ponto, né? Ele gosta das incertezas que são do livre mercado. Então, aquela incerteza de uma dinâmica de preço de petróleo subindo, caindo, ele entende. O dólar subindo, caindo em temperaturas normais, ele entende. O que é muito complicado para ele entender é o quê? As coisas artificiais que acontecem. Então, quando você pega o líder do país, ele mexendo um pouco essa colmeia de abelhas, é complicado. Então, acaba afetando tudo. Tanto que logo na sequência, o que amenizou bastante foi a Petrobras ter reportado um dos melhores resultados da sua história, o melhor resultado do trimestre na sua história, e dentro da Bolsa, muito E forte mesmo a e muito lucratividade. acima do esperado, né? Foi assim, Cara, foi muito absurdamente acima forte. do esperado. É. Foi, isso deu uma amenizada. Segundo ponto é a questão, naturalmente, de você poder ver a possibilidade de você ter a desestatização dos Correios e também da Eletrobras. Isso ajudou a gerar um pouco mais de credibilidade, mas, ao mesmo tempo, ainda o investidor está falando, ok, mas vamos com calma. Então, quando a gente olha que a Bolsa hoje subiu, a gente vê o risco político diminuindo, mas ainda não está naqueles níveis que a gente estava, por exemplo, nesse grau de otimismo. Todo mundo está com muito receio hoje do momento. E assim, né? E no dia seguinte a essa saída, a comunicado de saída do presidente da Petrobras, no dia seguinte, o Bolsonaro ele resolveu dar uma amenizada e falar que, ó, vamos andar com a privatização da Eletrobras, né? Então acaba que é uma incerteza política muito grande, né? Então acaba que reflete tudo, né? E as estatais é aquele jogo, né? Até sair uma desestatização é tanta coisa no meio do caminho, né? Uma coisa é você falar da intenção, você lançar um projeto, você pode fazer tudo, mas até acontecer, às vezes é algo que fica muito na fantasia, né? Então, são muitas estatais que o Brasil tem, algumas são eficientes, mas muitas não são eficientes. Por exemplo, Correios é um problemaço para o Brasil. Exato. E, sem dúvida alguma, se você consegue fazer um processo que gere essa eficiência, o país ganha. Mas para você poder diminuir máquina pública, não é fácil diminuir máquina pública. Então, mesmo que valorizou, todo mundo tá, mas esse problema é a Eletrobras. A Eletrobras, quantas vezes teve, né, a possibilidade de você poder fazer esse processo de desestatização da Eletrobras? Assim, pelo menos que eu lembro agora nos últimos 3 anos, essa história já aconteceu umas 6, 7 vezes, né? Exatamente. E Então, é assim, é legal assim, o Dr. Paulo aqui, ele fez uma pergunta, né, assim, então vale a pena comprar Petro agora como investimento futuro, né? Um ponto é assim, qual foi o grande ruído no mercado? É que o governo ele colocou um militar. Esse foi o grande, acho que foi o grande medo, né? Mas aí a gente depois analisando, né? E o Vitor analisou mais a fundo. Qual que é o histórico desse militar que entrou? Puta, o cara ele tem um histórico brilhante de gestão, né, Vitor? o ponto é que muitas vezes as pessoas elas misturam muito. A mídia ela atrapalha demais também em relação a muitas vezes você poder misturar as coisas, sabe? Aquela coisa da generalização. As pessoas elas vendem muito que o militar ele de repente não é um bom administrador, porque mas ao mesmo tempo dentro do próprio exército você tem escolas muito boas, tanto na medicina, engenharia. Então muitas vezes as pessoas elas confundem e tentam levar muito para o apelo muito politizado. O fato de ter um Exato. militar dentro do governo de uma empresa não necessariamente é ruim. Se ele for alguém competente, como o Dona Rosa agora que vai assumir a Petro, ele fez um trabalho muito bacana em Itaipu. Então, o fato de ele Exato. assumir a Petro não quer dizer que, por exemplo, ele vai fazer um trabalho pior. E mesmo porque a Petro ela já passou por bastante coisa, e a Petro hoje é uma empresa que tem uma governança melhor do que tinha, por exemplo, há 5, 6 anos atrás. Agora, vale a pena você investir em Petro? É muito a questão do que, se hoje a questão de você investir na Petrobras, se ela vai subir ou não, é aquele velho ponto da ação. Se você vai investir em algo para daqui a 2 meses você querer ter retorno, a minha resposta é não, não investe. Agora, se você visualiza que a empresa ela tem bases sólidas, que ela vai crescer, que você acompanha, que tem uma análise, por exemplo, do teu assessor, a minha recomendação é, primeiro, o horizonte vai te ajudar nisso. Se você pensar numa empresa em 10, 15, 20 anos, por exemplo, 5 anos, você tem um horizonte que naturalmente vão ter oscilações, mas à medida que a empresa ela começa a caminhar,
você passa aí a ter uma tranquilidade maior no investimento. Curto prazo é muito complicado para ações. Por exemplo, teve pessoas que agora, no começo do ano, compraram ações, e se essa pessoa ela colocou todo o capital dela em ações, por exemplo, tudo bem. Mas o grande ponto é, essas oscilações vão balançar. Não quer dizer que a empresa perdeu o valor dela. Não quer dizer que ela não vai ter mais valor. Mas é importante que a gente entender que as oscilações podem acontecer. O risco político de uma estatal é muito maior, mas não quer dizer que você tem que deixar de investir numa empresa por causa disso. Muitas pessoas aproveitaram o momento dessa queda completamente assimétrica e irracional para poder melhorar o preço. Tá? Não só na Petro, mas em várias outras empresas. E aí entra muito nesse ponto com o assessor que a gente fala, porque é muito importante você primeiro, se você quer fazer alocação em bolsa, você não tem que entrar tudo de uma vez só, né? Tem que ter uma carteira diversificada, e é isso. Pô, você comprou, você quer ter X mil reais em Petro, divide em 3, 4 entradas. Entra agora, caiu mais um pouco, entra mais um pouco, depois entra mais um pouco, para justamente montar, nenhum fundo de ação, nenhum institucional monta tudo de uma vez, né? Conforme você vai tendo oscilações no mercado, você vai montando. Conforme a empresa vai reportando melhoras trimestre a trimestre, você vai montando mais posição, né? Você, por exemplo, se você coloca todo o seu capital de uma vez, é uma aposta que você faz. É. Quando você parcela, você monta a posição, é estratégico, é diferente, né? Tanto que não é à toa que a maioria das pessoas, assim, se ela coloca as pessoas parcelam sofá e não parcelam ação. Né? Então é importante, se essa métrica for utilizada também para ações, para ela é uma grande vantagem. Ela não precisa ficar esperando o olho da mosca da ação. Mas se ela vai colocando gradativamente, ela aproveita momentos como esse. Por exemplo, que teve uma simetria. Qual é a justificativa de uma Petro cair e uma TOTUS cair? Então, a pessoa ela pode aproveitar momentos como esse para melhorar muito o preço dela de um ativo com a visão de longo prazo, naturalmente. Exatamente. E assim, acabou que veio tudo junto, né? Assim, o Brasil ele é muito felizardo nisso, né? Porque acontece tudo de uma vez, né? Aí você fala, tá legal. E agora, o que mais que aconteceu, né? Que raios tem a ver a subida de juros nos Estados Unidos e por que isso afeta a nossa bolsa aqui? Né, que a gente teve o evento da Petro, que já foi ruim, o Vitor falou. Agora, o que tem a ver os juros dos Estados Unidos com a nossa bolsa, cara? É uma sequência de coisas, né? Os juros americanos é um juros baixo para a gente, para eles não. Às vezes as pessoas falam, mas pô, 1,7% de juros nos Estados Unidos, a gente estava acostumado a 15%, 14%. O fato de você ver uma curva de juros de 10, 30 anos, que é o caso dos Estados Unidos, né? Ou seja, no caso dos Estados Unidos, eles sempre olham os juros momento e olha a curva de juros que nem a gente olha aqui no Brasil também. E aí o que acabou acontecendo é que nas últimas semanas a curva de juros americana começou a subir, porque o mercado começou a precificar ela um pouquinho mais alta, entendendo que ela tem essa tendência subida. O que aconteceu quando os juros ele sobe, acontecem vários efeitos. Número um, a inflação. Se você está vendo aí que o juros está subindo, pode ser que a inflação americana, ela, né, o mercado está precificando esses juros mais altos, porque já está entendendo que a inflação americana não está adormecida, como muitos canais americanos divulgam que está. Né? Por exemplo, pode ser que ela venha mais rápido do que o Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano, tá argumentando. Então, esse é o primeiro ponto, inflação americana. Se vem inflação, naturalmente, você precisa fazer um aumento da taxa de juros agora nos Estados Unidos para começar a combater. Esse é o medo. Número dois, quando você aumenta a taxa de juros, significa que o país também acaba aumentando a taxa de juros e de crédito no mercado. E nesse momento que a economia está tão fragilizada, o dinheiro que ela precisa para poder se reerguer vem da onde? Não tem mais caixa a maioria das empresas, precisa do dinheiro emprestado. E esse dinheiro emprestado, se ele está com uma taxa de juros maior, quer dizer que você passa a tomar menos dinheiro para colocar na economia para poder empregar pessoas, investir em matéria-prima e fazer a economia rodar. Então, muitas vezes, aquela velocidade da economia que todo mundo pensa da retomada, o pessoal está com medo, falando, puta, vai ser mais lento do que parece. O próprio Jeremy Powell, no discurso que ele fez hoje, né, ele falou que a economia americana está longe de estar ainda num ponto ótimo, ainda para poder corroborar com esse momento. E somado a isso também, além de tudo isso, você pode ter uma saída de recursos da Bolsa. Por quê? Porque a Bolsa você passa a ter uma Nasdaq que começou a cair nos últimos dias, que é a Bolsa de Tecnologia Americana. E aí as pessoas elas falam, pô, será que não está caro o Apple? Será que a Amazon não está cara? Será que Google já não está caro demais? Porque ano passado valorizou muito. Então as pessoas já estão aproveitando, realizando, e estão com medo do juros subir, porque naturalmente você tem um recurso que sai da Bolsa e se o juros sobe, vai para os juros, como aconteceu aqui no Brasil. 14,25% de taxa de juros
Ninguém queria a Bolsa de Valores. Por que um cara fala, não, eu vou para a Bolsa de Valores para buscar 20% com baita risco, se eu tenho 14,25 sentado no sofá sem risco nenhum? Então a lógica lá é a mesma. E aí, para nós, Brasil, afeta pra caramba. Por quê? A gente tem saída de dólares, a gente tem saída de recursos daqui. O investidor fala, opa, juros está subindo, risco maior global. Então deixa eu tirar meu dinheiro de um país emergente, de um país mais perigoso, e deixa eu voltar ali para minha casinha. E além disso, ali eu vou ser melhor remunerado com dinheiro também. Então a gente acaba sofrendo bastante na Bolsa de você também poder ter uma diminuição do capital aqui dentro, e naturalmente menos dólar aqui, você aumenta também a pressão sobre o dólar. E aí entra no risco país, né? Por exemplo, a gente sempre foi um país muito rentista, né? Para juros de 12, 14% ao ano. Aí hoje o investidor estrangeiro, ele olha o quê? Ele olha o Brasil hoje com uma Selic a 2, já está fadado a não ser mais 2. Sim. Mas hoje ele olha um risco país. Você vai pegar lá um título de 10 anos do Brasil, pagando algo perto de 8%, ele começa a fazer conta. Pô, será que vale a pena eu tomar esse risco Brasil a 8%, sendo que os juros dos Estados Unidos vai aumentar? Será que não vale mais a pena eu tirar o risco de um país emergente e aproveitar essa alta de juros lá nos Estados Unidos? Então, quando você está falando que o nosso Selic ela estava 10, 12 e lá nos Estados Unidos o juros estava 0 ou meio, pô, você tem um spread aí nessa operação gigante, né? A diferença de 10 para meio. É 9,5% de diferença. Aí o americano ou o estrangeiro fala, pô, topa o risco Brasil, mesmo que seja um risco político, não tem problema. Conforme vai diminuindo essa diferença entre os nossos juros de um país emergente para um juros americano, já começa a colocar na balança. Não vale a pena. Para que eu vou correr risco aqui? Né? E aí acaba que tem essa evasão, né? E aí é onde foi a subida do dólar. Né? E aí é muito importante frisar o seguinte, muita gente fala e fica vendo noticiários, fala, nossa, a Bolsa brasileira tá barata quando converte em dólar. E isso daí por quê? Porque o dólar está alto. Então, quando você faz a conversão, é óbvio que a gente fica muito barato. Só que o cara que está lá fora, ele não faz essa conta somente a bolsa está barata em dólar. Ele faz a conta está barata em dólar, mas vale a pena eu pegar esse dólar e colocar nesse risco? Ele coloca esse spread para poder falar. Então, assim, a bolsa ela pode estar barata ou pode estar cara de acordo com o risco que você tem. E aí a gente começa a ver vacinação, a gente começa a ver Covid, a gente começa a ver a própria parte política, teto de gasto. Então, assim, é um emaranhado que faz o nosso risco acabar subindo bastante, que faz sim o investidor ficar com bastante receio de colocar o capital aqui. Aqui no Brasil, a gente tem um conceito que é o home bias, que é o fato do brasileiro investir em Brasil. Ele não investe fora, a gente está acostumado a investir em Brasil. E isso é um erro, naturalmente, porque o mundo é muito maior do que o Brasil. Então, é muito importante a pessoa ela entender que o cara que está lá fora, o investidor, ele não tem esse home bias. Ele investe em todo lugar. Se a gente não está tão interessante, ele vai para outro lugar. Se a Ásia está mais interessante que a gente, ele pega o nosso recurso e pum, joga para a Ásia. Então, isso que é importante. A gente tem que ser atrativo, atraente para que a gente traga recursos. E essa atratividade ela vai cada vez diminuindo mais na hora que você começa a ter um caos político, né? E aí entra nesse próximo assunto nosso que que aí vai vindo uma bola de neve. Então começou com a Petrobras, aí começou com a alta de juros americano, que vai dando uma piorada aqui, e aí agora o assunto da semana, que é essa bendita PEC do auxílio emergencial, né? E aí o auxílio emergencial com o teto de gastos, né? Então assim, eu queria, Vitor, que você explicasse um pouquinho, primeiro, por que assim, todo mundo fala do teto de gastos? Então, assim, por que é importante esse teto de gastos para o país, né? E por que a gente não pode, de jeito nenhum, furar isso, né? Assim, o teto de gastos ele é uma conquista que o povo brasileiro teve. No passado, você definiu o orçamento da nação e era como se fosse uma coisa do zero. Ah, põe mais dinheiro ali, põe mais dinheiro ali. Ah, não tem dinheiro, emite dívida. Então, isso foi o que o país ele se acostumou a fazer. O Henrique Meirelles, quando teve a oportunidade, naturalmente o Brasil ele ia quebrar se continuasse desse jeito, e eles definiram o quê? Um plano de austeridade fiscal, onde você passava a falar, vai existir um teto para os gastos federais. Esse teto, como que vai ser a dinâmica desse teto? Ele vai ficar e todo ano ele é atualizado pela inflação. Então, no caso, você consegue colocar uma lógica nos gastos do governo. Qual é o grande problema disso? O governo brasileiro ele é um governo acostumado a gastar. Ele é muito gastão e ele joga o problema para frente. Então, qualquer governo, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro, o ponto é gasto agora e joga para frente o problema. A gente está passando por isso dos últimos 30 anos, né?
O único benefício que a gente teve nessa história toda é que, como os juros baixou, pelo menos o impacto dos juros sobre a dívida ele é menor. Porque Exato. na época que o juros estava 14%, e a cada 5 anos a gente dobrava a nossa dívida. Chegava um momento que, naturalmente, ninguém consegue pagar uma dívida como essa. É só pensar no cartão de crédito que as pessoas têm. Como é que você paga 14, 15%? Tudo bem que é o mesmo, cartão de crédito é pior ainda. Mas imagina você ter uma dívida que a cada 5 anos dobra. Até que veio essa regra. E essa regra é uma regra de ouro, ninguém quebra. Tanto que, por exemplo, se um governante quebrar, cara, tchau, tchau, rua. Tanto Impeachment que na tem. hora, né? Exato. Né? Aí entra as pedaladas fiscais, e aí entra toda aquela história que tirou a Dilma, por exemplo, do governo. Agora, a grande questão que você tem em relação a isso é que nesse momento da pandemia, naturalmente, você teve algumas coisas ali que deixaram mais flexíveis algumas regras de gasto, como, por exemplo, as PECs de guerra, onde você podia fazer com que os governos pudessem prestar mais dinheiro e fugir um pouquinho ali das regras do teto de gasto. Só que quando você pega, isso também tem que tomar um cuidado muito grande, porque também tudo é PEC de guerra. Se deixar o pessoal aprova tudo. E aí que vem o grande problema do Brasil. O Brasil não é um país que faz algo transitório, algo, né, que deveria ser por um momento a pagar. Vide a ICMS, por exemplo, né? No caso, o Brasil ele pega uma coisa que é algo para ficar temporário e geralmente isso fica fixo o resto da vida, não tem fim. Né? ICMS é uma batalha, né? Para você poder pegar o imposto do cheque, né? Para você poder tirar, né? O tributo do cheque. Agora, a grande questão em relação ao teto de gastos é que agora vem essa PEC emergencial e isso gerou um baita ruído no mercado. Por quê? Porque você tinha a aprovação dessa PEC para poder pagar para a população 4 parcelinhas de R$ 250 por mês, que é ótimo. Você vai colocar dinheiro na economia e não tem o que fazer. Não tem como você deixar as pessoas passarem fome, tá? Não tem o que fazer. Tem que colocar dinheiro na população mesmo. Ah, mas não tem o que fazer. A economia pode demorar e, cara, quando você pensa na população que é mais, né, que tem muitas poucas possibilidades, esses caras se ferram muito. Agora, o que o governo quer é o seguinte, tá bom, a gente libera os R$ 250 por 4 meses, tudo bem, mas a gente precisa ter contrapartida, não dá para pegar o dinheiro, jogar e manter tudo do jeito que está. E aí que eles começaram a colocar contrapartidas, colocar gatilhos para que você conseguisse manter o nível dentro do teto de gastos. E a grande briga essa semana foi, por exemplo, quando colocaram a possibilidade do Bolsa Família sair dessa regra e ele poder passar do teto de gastos. E aí o que acaba acontecendo naturalmente é que se você passa com isso, você depois pode ter um grande problema e aí o mercado internacional, Brasil, o risco político desceu. Tanto que foi comum essa semana, o mercado na parte da manhã está menos 2% e depois do almoço vinha algum governante, vinha algum pronunciamento oficial falando que não, que ia manter o teto de gastos, a bolsa ia para 2% positivo. Então essa semana, para quem gosta de volatilidade, Jesus. Para quem fecha o olho, nem sabe o que aconteceu, né? Mas quem olha a carteira e vai acompanhando, realmente assim, por que foi tão importante? Para ter uma ideia, até ontem, até 4h29 da tarde, essa PEC emergencial ela ia sair fora do teto de gastos. E aí o que o Vitor falou, qual que é o problema disso? Esse pequenos R$ 250 por 4 meses para o cidadão, que vai gerar alguns bilhões para o governo, seria um gatilho para qualquer coisa sair do teto de gastos. E isso ia entrar numa bola de neve que tudo ia ser PEC emergencial e dane-se o teto de gastos. E o teto de gastos nada mais e eu e o Vitor a gente fala muito disso. Imagina só o orçamento familiar que vocês têm. Vamos imaginar agora vocês estão planejando o ano de 2021. E o que vocês têm de gastos fixos mais dívida corresponde a 90% de tudo que vocês vão ganhar ao longo de 2021. Quer dizer, sobra 10% para algum lazer, para comida e para fazer qualquer outro tipo de coisa. Quer dizer, não dá, não tem dinheiro. Então, para a família é isso, imagina para um governo. Só que a gente não tem como emitir uma dívida. A gente vai no banco e pega crédito. É exatamente o mesmo conceito que faz com o Brasil. Então, assim, ontem às 4h30 da tarde, então assim, ontem o Paulo Guedes foi lá no governo, ele falou com a Câmara, falou com o Senado e pediu, pelo amor de Deus, que se eles furassem esse teto de gastos, colocassem isso como um adendo e colocassem fora, isso ia gerar um caos absurdo no mercado. Né? E aí, às 4h30 da tarde, o presidente da Câmara, o Lira, ele chegou e se pronunciou e falou, olha, vamos respeitar o teto de gastos, vamos arrumar algum jeito de mexer no nosso orçamento. Pô, é a mesma coisa em casa, pô, eu comprava pizza 4 vezes por mês, eu vou comprar uma vez só por mês pizza, os outros 3 semanas eu não vou comprar, né? Eu vou ter que me segurar. É isso que o governo vai fazer.
né? E aí, com isso, o mercado ele saiu de uma queda violenta e fechou praticamente nas alturas. E hoje a mesma coisa, o mercado está andando. Quer dizer, foi aprovado ontem na primeira instância e hoje foi aprovado na segunda instância essa PEC 64 a emergencial, 2. exatamente, essa PEC emergencial dentro do teto de gasto, né? Então acaba que vencemos uma batalha, não vencemos a guerra ainda, né? Mas a gente venceu uma batalha, né? Falta a Câmara ainda, né? Então, o É. medo ainda é que a Câmara desidrate, né? A PEC. A Câmara é mestre em encher o saco. Não sei nem se é o ponto, mas sempre quando tem um ponto, a Câmara é foguete, é muita gente, muito interesse, então é complicado. Mas tudo bem, faz parte do jogo político, óbvio que tem uma democracia, você tem dois lados, mas é realmente complicado não ter aí, o medo é que desidrate um pouco da proposta da PEC, né? Exatamente. E aí, com isso, o quarto grande fator para essa grande bola de neve que aconteceu nessas 2 últimas semanas é o quê? É a velocidade com que está acontecendo a vacinação aqui no Brasil. Né? Frente a Uhum. outros países, por exemplo, os Estados Unidos já está chegando a vacinar quase 1,5 milhão de pessoas por dia e já muitos estados nos Estados Unidos já voltando já pleno vapor. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a vacina com a economia, por que isso está impactando tanto, né? O Biden, inclusive, ele falou que ele vai antecipar em 2 meses, né, a questão das vacinas. A previsão era julho e ele vai levar para o final de maio, né, que é o que ele quer. E a gente está falando aí de você poder 100% dos adultos, né, idosos americanos, eles terem aí a vacina. E os Estados Unidos está acelerando muito, não é à toa que os Estados Unidos está chegando aí, está perto dos 30% já de vacinação e num ritmo alucinante mesmo. Uma coisa que assim, é importante, muitas pessoas elas estão com medo, principalmente São Paulo entrou agora nessa fase vermelha, é que qual é a única solução? É vacina. A vacina é a única solução que tem para você poder estar tranquilo, para poder retomar as coisas. Claro que você vai ter efeitos colaterais em relação à economia, a gente ainda não sabe tudo que vai acontecer pós esse período, né? Como que vai estar a saúde, mas quando a gente olha os gráficos, né, de internações e mortes dos países começaram a ter um percentual muito mais forte de vacinação, é impressionante a queda, como é uma queda muito, muito, muito grande mesmo, tá? Então, hoje o Brasil está com um percentual ainda lento. O ponto é que muitas pessoas batem que o Brasil ele tem um percentual pequeno, mas vários países também. É que as pessoas elas pegam, por exemplo, Estados Unidos, Israel e usam como base. Mas o ponto é que muitos países estão ainda com um percentual muito, muito, muito atrás ainda. E naturalmente o Brasil ele tem um ponto positivo que o sistema de vacinação brasileiro ele é um sistema que ele é muito melhor do que a grande parte dos países. Então, a partir do momento que as vacinas cheguem, e principalmente com essa vacina que é da Janssen, por exemplo, que ela tem a possibilidade de você ter um armazenamento muito mais simples e ela ser uma única dose, a vantagem é que você consegue acelerar muito mais esse processo. Então, essa é uma grande esperança e o governo brasileiro está trabalhando muito para poder trazer essa vacina o quanto antes. Vacinando, aplicando, a gente consegue começar a ter uma luz no fim do túnel muito maior. Primeiro trimestre desse ano de 2021 vai ser um primeiro trimestre conturbado. Vai ser um primeiro trimestre que o investidor tem que estar na cabeça que vai ter muita coisa, vai ter muita surpresa, vai ter muita oscilação, vai ter muita volatilidade. E por quê? Porque está acontecendo isso. Não dá para a gente pegar e falar, não, o lado de fora é desse jeito, o lado de dentro é diferente. Não, você está no mercado. Eu tenho um fundo de renda fixa, um fundo de renda variável, tudo vai, tudo pode estar afetando. E por isso que é tão importante ter essa tranquilidade e entender que investimentos, o principal é longo prazo, né? E ter alguém do seu lado que consiga te dar essa diretriz, esse caminho. Mas a vacinação, sem dúvida, ela vai ser o caminho. Estados Unidos, ele é um grande case, porque quando você pega Israel, teve pouquíssimos casos proporcionais em relação a mortes. Agora, Estados Unidos foi o top 1 negativo, Exato. né, em relação à morte e internação. E os números deles estão melhorando, e essa é uma esperança, né, naturalmente, da economia americana, somado com o pacote de 1,9 trilhões do Biden, que gera preocupações em relação à dívida, à inflação, mas o fato é que esse pacote ele é aprovado, você dá um impulso na economia americana muito grande, né? E o S&P 500 vai agradecer muito. E aí, junto com tudo isso, nós tivemos 4 grandes fatores que acabou mexendo. Então, a nossa bolsa, ela caiu praticamente 15%, né, desde do seu topo, né? E aí, eu acho que é importante, eu ia até ver com o Galdino, mas de fato não estou conseguindo colocar, que o Galdino é o nosso head de renda fixa. Mas assim, o porquê é que as curvas de juros, Vitor, elas acabam subindo tanto
quando você começa a ter essas grandes incertezas fiscais, políticas. Qual que é o fator para essas curvas de juros subirem tanto? E assim, já o governo já tem falado, aí o Banco Central já tem ventilado que vai vir alta de juros, né? Pelo menos 0,5, 50 bases, com certeza vai vir. Né? Então, qual que é a relação entre aumento de juros com o cenário que a gente está hoje? Né? O conceito de mercado é um conceito de antecipação. O mercado ele antecipa tudo. Tudo que acontece hoje, por exemplo, não é que você somente tem esse reflexo. O mercado ele tenta adivinhar, né, os próximos meses, anos, tudo. Tanto que quando você olha a curva de juros, por exemplo, para os próximos anos, a gente já olha curvas de 2027, por exemplo, 2028. Você já tem essa previsão, né? Então, o ponto é que o mercado tenta antecipar. E como que ele antecipa? Com fatores que ele já está olhando ao longo do tempo. Então, se você já sabe que a inflação ela está aí um pouquinho mais acelerada, ela começou a ficar um pouquinho mais arisca, você já sabe que o Banco Central tem que fazer uma intervenção na taxa de juros, o risco, né, o prêmio de risco, ou seja, conforme o risco do país aumenta, o prêmio de risco também aumenta, porque se o risco aumenta do país, naturalmente o investidor fala o seguinte, eu topo investir, mas você tem que me pagar mais para eu poder investir. O nome disso ao mercado é o prêmio de risco, ou seja, eu topo o risco, mas eu quero ganhar mais. Então, você tem que pagar um prêmio para esse cara topar esse risco. Então, naturalmente, as incertezas, instabilidades aumentam esse prêmio de risco e isso acaba refletindo na taxa de juros futura. Então, isso acontece no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, em todo lugar. Por que no Brasil é mais a risco? Porque o Brasil é um país que tem mais instabilidade que outros países. Quando você olha, por exemplo, uma taxa de juros americana, ela subindo percentualmente, proporcionalmente, é muito pouco. O Brasil ele já é mais, a subida é um pouquinho maior quando acontece isso. Então, esses fatores, por exemplo, hoje, né, o Rafa vai falar mais disso, mas inflação é um fator que tem que ficar observando. A inflação brasileira, ele sempre é um dragão que de vez em quando tira um cochilo, mas geralmente está acordado 90% do tempo. Então, esse é um medo. O Banco Central já colocou para segundo semestre, dificilmente a gente vai manter 2%, já vai para 2,5%, 2,25%, a gente só não sabe ainda como. Ainda não dá para prever a velocidade, mas o mercado já está antecipando bastante isso. Nesse último dia, a curva de juros deu aí uma desacelerada, mas ela ficou um pouco alta ainda, não se recuperou em relação ao que estava alguns meses atrás. Se a gente for analisar o que aconteceu de fevereiro para cá, porque foi fevereiro, início de fevereiro, que começou de fato essa deteriorização aí do cenário fiscal Brasil, né, que ou passa a reforma fiscal, que é? A reforma fiscal é melhorar o sistema fiscal para que o Brasil não ultrapasse 100% do PIB em custos, né? É como se você começasse o ano de 2022 já com todo o orçamento comprometido, não podendo gastar mais dinheiro com nada, né? Então ela já subiu, então ao longo de fevereiro subiu muito forte, né? E ontem explodiu realmente, então as curvas de juros foram lá para casa do chapéu, porque realmente, pô, é uma incerteza política fiscal gigante. E para eu de fato aplicar no Brasil numa renda fixa para 2027, 2028, meu, tem que ter um prêmio de risco muito grande. Senão não vale a pena. Né? Mas só para entender, hoje, a curva de janeiro de 2022, ela está sendo precificada a 3,85. Nós estamos com uma Selic a 2. Então, de hoje até o final do ano, já existe precificado dobrar. Então, é sair de uma Selic de 2 para perto de uma Selic de 4. Né? Então, isso acaba que é o risco, né? A relação de risco-retorno. E aí, nessa hora, é onde surgem também grandes oportunidades. Né? Primeiro, né, desde o meio do ano passado, os nossos assessores aqui da RV4, nós já estávamos aumentando consideravelmente a exposição dos nossos clientes e ativos atrelados à inflação, né? Porque a gente já estava vendo uma inflação subindo. Né? Então, assim, nossos clientes que pegaram no meio do ano passado, tinha títulos de IPCA mais 5, IPCA mais 4,5, IPCA mais 5,5. Hoje nós estamos falando que o IPCA dos últimos 12 meses está em 5%. Então, você em renda fixa, você pegar 5 mais 5 é 10% de ganho no ano. É coisa pra caramba perto de uma Selic a 2. Então, a questão da alocação à inflação a gente já está falando já há muito tempo. E de tempos em tempos vai surgindo oportunidades. E é nessa hora que é importante a gente ter o acompanhamento do assessor, porque, por exemplo, nessa semana a gente chegou a ter taxas pré-fixadas batendo acima de 10% ao ano. Né? Pô, se você tem caixa e você é uma pessoa mais conservadora,
você não quer ir para a Bolsa, existe muita oportunidade de renda fixa. Né? Nós estamos falando de renda fixa que a gente pegou alguns títulos para 2023 e 2024 entre 7% e 8%. É coisa pra caramba de prêmio, né? Por causa desse cenário. Então, o importante nesse momento é a gente ter o quê? A gente ter liquidez na carteira para aproveitar. E as oportunidades, quando a gente fala em oportunidade, muitos clientes, foi engraçado, né? Que eu mandei essa mensagem para os nossos clientes, que nós íamos fazer essa live hoje. Aí um cliente falou, ih, lá vem, senta que lá vem história, né? Já sei, você vai me recomendar a renda fixa, né? Fala a verdade. Que os nossos clientes já se acostumaram. Quando você tem uma grande oscilação, abre oportunidades nas duas pontas. O cara que é mais agressivo é a oportunidade que o Vitor falou. Comprar o papel que você acredita, a ação que você acredita, no longo prazo, comprar mais barato. Se você estava disposto a pagar R$ 20 numa ação e você acha que ela valia 20 e hoje ela vale 15 e não mudou nada estruturalmente na empresa, pô, compra mais, não é hora de vender, é hora de você comprar mais. Se você atolou, comprou 100% do que você queria naquela ação de uma vez, pô, aí não tem o que você fazer, você vai aumentar muito mais o seu risco, né? Então isso é importante. E no outro lado, a gente tem o ponto, acho que o Vitor deu uma travadinha, continuar falando aqui, ver se ele volta. E aí, do outro lado, a gente tem o ponto da renda fixa, que ao mesmo tempo que gera uma grande oportunidade na renda variável, gera uma grande oportunidade também na renda fixa. Né? Assim como abriu essa oportunidade. E vem o mercado ao longo, nós estamos falando lá para setembro para frente, nós estamos falando, bom, ó, saiu aqui, deixa eu ver se o Du, se você estiver por aí, pede aqui para entrar, né? Alguém derrubou aí o Vitor, aí a gente já vai entrar um pouquinho na bolsa, e aí se o Du estiver aí, ele já pede para entrar, tá? Mas desde setembro para outubro do ano passado, o mercado ele vem precificando. Deixa eu ver aqui, o Vitor tá falando, deixa eu chamar o. Vamos lá. Deixa eu só chamar o Vitor de novo, só um minutinho. Ó, Vitor está falando que não pode entrar. Só um minuto, pessoal. A tecnologia às vezes ela não adianta. Olha lá. Vamos lá. Só um minutinho. Aqui, vamos entrar com o Galdino e aí ver se a gente continua aqui, né? Vamos lá. Galdino. Eu já pedi a solicitação para ele. Ih, Galdino recusou. Aí, Du, vamos lá então, Du. Entrando. Pessoal, quem entrar, a gente vai falar do assunto, tá bom? Mas desde lá para setembro do ano passado, começou a ter bastante oportunidade em renda fixa crédito privado. Muita empresa. Aí entrou o Du. Fala, Du, beleza? Tranquilo? Tudo bem? Beleza. Boa noite, pessoal. Só falando assim rapidinho, né? Acho que o Du fez o Vitor cair, porque o Vitor estava falando demais. E aí agora ele resolveu derrubar o Vitor, né? Mas só falando... Que a live só para ele, tive que cortar ele. Então, Du, a gente estava falando de renda fixa, né? Eu falei um pouquinho pro pessoal das oportunidades, a curva de juros, que vai abrindo oportunidade. Qualquer cenário de caos, ele abre oportunidade em bolsa, abre oportunidade em renda fixa, em juros, em PCA. A gente vem vindo com bastante, o mercado está muito aquecido para emissão de dívida de crédito privado. Então, renda fixa de crédito privado, isento de imposto, pagando bem. Mas agora, acho que como você está aqui, a gente tem mais 10 minutinhos. Eu queria fazer uma pergunta para você que, putz, muito cliente veio falar para mim assim, Rafa, como que tá? Porque vocês, ao longo de 2020 inteiro, vocês falaram muito de proteção, né? A gente, graças a Deus, com os nossos clientes, nós tínhamos proteção montada nos nossos clientes lá em novembro e dezembro de 2019, e os clientes que estavam aí contigo na mesa acabaram passando muito melhor do que muita gente passou na parte de bolsa, né, de renda variável. E aí, cara, eu queria assim, como que tá hoje essa questão de proteção? Cara, proteção tá caro, tá barato? A proteção é só comprar uma put, é só vender Bovespa, ou às vezes proteção é você estar líquido esperando o mercado para você entrar de novo, né? Fala um pouquinho, cara. O Du é o nosso head, né? Todas as alternativas, Rafa. Todas as alternativas. Primeiro que assim, a bolsa, quando ela gera a oportunidade de você montar uma trava, uma proteção,
normalmente a gente tenta fazer dentro daquilo que a gente não está enxergando, né? A primeira opção é quando você vê que pode ter um drawdown maior na bolsa, você começar a diminuir a sua posição. Então, percebo que tem um risco político, como é o que a gente vinha vivendo aí nos últimos dias, né? A primeira coisa que você pode fazer é se expor menos, colocar um pouco de algum lucro que você tenha nas suas operações para dentro, zerar um pouquinho da sua posição, ou até mesmo começar a fazer caixa para uma oportunidade de comprar mais barato, tá? Quando tem um movimento muito, muito brusco de volatilidade, Rafa, fica difícil você montar uma proteção via derivativo, porque isso acaba encarecendo demais o ativo, né, o derivativo. Então, aí acaba ficando inviável você montar uma proteção, tá? E também montar uma proteção em um momento em que a bolsa já caiu 15% do topo, 20% do topo. Será que agora é a hora de montar trava, montar proteção? Talvez não. Talvez agora seja a hora de você ter caixa para poder comprar mais, né? Então, eu acho que as três alternativas são úteis, né? Primeiro, diminuir a sua posição. Se tiver caixa, ótimo. Se não, fazer caixa. E aí, em alguns momentos específicos com volatilidade mais baixa, a gente consegue montar a proteção via derivativo, que aí é o pagamento de um seguro que você faz via put, que é um derivativo, que te defende de uma queda da bolsa. Tá? Ô, Du, eu acho que é legal a gente falar um ponto que os nossos assessores aqui, eles ficam o tempo inteiro tentando segurar os clientes, porque o cliente ele quer trade a toda hora, ele quer comprar ação a todo momento, né? E assim, a nossa briga com o Du o tempo inteiro pô, Du, e agora? Não tem nada para entrar, né? Porque é a demanda que o cliente traz para a gente, né? E assim, o Du, ele é o nosso head, meu sócio, nosso head da nossa mesa de renda variável, já passou pela crise desde lá de 2008, né? E assim, quando a bolsa chegou em janeiro lá a 125 mil pontos, o que o Du fez? Na hora, vamos diminuir posição, vamos acalmar. A gente ficou com caixa, a maioria dos nossos clientes está com muito caixa desde janeiro, né, Du? E esperando, gente. Tem caixa até hoje, né? Isso. Na verdade, a gente estava esperando queda maior, para ser bem sincero, porque ali ia gerar mais oportunidade, né, Rafa? Então, assim, a gente tem que ter cautela, gente. O momento de comprar, normalmente é o momento que a gente vê o mercado para baixo, tá? Ou o mercado com uma sinalização mais clara, né? Então, pô, o mercado só sobe, 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 sobe. O risco de você comprar topo nesses momentos, eu sei que a gente tem um comportamento emocional, Rafa, que é assim, o medo de ficar de fora, né? Isso afeta tanto a gente quanto o medo de perder. Então, você vê o mercado subindo, 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 aquele medo de não pegar aquela oportunidade te faz tomar uma decisão errada em muitas situações, né? Então, o momento de repente, você colocar alguns ativos para dentro da sua carteira é o momento que o mercado oferece de queda. Ontem, quando o mercado estava caindo 3,7, 3,8, ainda comentei com o pessoal na mesa, eu falei, a nossa sorte ou competência é que a gente tem muito caixa. Então, se cair, os clientes que têm posição não vão sofrer, porque a gente vai conseguir comprar muita coisa e muito barato. Né? E é o caso, na verdade, a nossa bolsa, né, Rafa, ela tá bem barata, né? A impressão quando você olha para banco, olha para varejo, é que a gente tá com 90 mil pontos. Se você pegar Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Via Varejo, lojas americanas, a gente tá a preços de bolsa a 85, 90 mil pontos. Por que a bolsa não tá nesses níveis? Porque a gente tem um segmento de commodity que é bem pesado para nossa bolsa, que está explodindo, né? Então, se não é esse evento político que aconteceu essa semana, com essa aprovação da PEC, esse cenário político ficando um pouco mais claro, a gente estaria de volta aí nos 120 mil pontos, né? Que infelizmente aconteceu esse cenário aí, que estressou um pouco mais o mercado, e o mercado, quando ele vê algum ruído político ou de risco político, ele amassa, ele vai apertar, ele vai acontecer o que aconteceu esses dias, vai socar na bolsa e vão comprar muito dólar, muito juros, que foi o que aconteceu no dia de ontem. Tanto que quando a coisa clareia é imediato, né? O mercado ele saiu de menos 3,7, foi o que você falou. Em fração de 20 minutos ele tava mais 2. Foi uma das puxadas mais lindas que eu vi do mercado, né? Em contrapartida, se você olhar a curva de juros, ela também tinha explodido ontem, mas como o mercado fechou cedo, né? Para os juros, o evento da fala do Lira, que acabou sinalizando que a PEC foi depois das 4h30, e aí o que acabou acontecendo é que os juros refletiram hoje. Então a gente teve queda de mais de 6% na curva de juros curta aí, e nas mais longas também. Né? Assim como o dólar também já hoje foi mais ameno, mas o dólar já refletiu um pouco ontem. Né? Então até se a gente pegar a nossa bolsa comparada às bolsas lá de fora, a nossa moeda é a mais enfraquecida. Né? Desde o ano passado, a gente está com o dólar muito caro, muito alto mesmo, quando a gente compara com outros países emergentes e tudo mais. Quando a gente traz a nossa bolsa dolarizada, tá? A gente está muito barato, a gente está a mais ou menos 35% do topo,
tá? Então, você pega papéis assim, de peso no nosso Ibovespa, e estão assim, no fundo da crise quando você dolariza o ativo, né? Então, eu entendo que a gente tem aqui uma oportunidade, mas assim, existe um ruído muito grande ainda político, o mercado ele já acalmou bastante por conta do que aconteceu ontem, né, em relação à PEC, hoje aprovou no Senado e aprovou na Câmara. Então a gente tem uma sinalização um pouco mais tranquila, mas a gente tem um risco um pouco grande aí em relação ao mercado americano, né, que é o que o Vitor falou hoje e tudo mais. Então eu acho que nesses níveis tem que aproveitar, não tenha medo, se tem caixa, coloca dinheiro em bolsa, mas assim, tenha caixa sempre para novos solavancos. Operar o Brasil não é fácil, né? Tem um ditado aí que todo mundo acaba brincando aí que o Brasil não é para amador, e é verdade. O mercado aqui ele é difícil, então tenha sempre caixa para aproveitar essas oportunidades que o mercado gera, tá? E isso é até importante, porque às vezes o cliente fala, pô, mas eu não aproveitei essa alta de 5% que deu em janeiro, por exemplo, e aí o cliente fica puto da vida, né? Pô, caramba, não entramos. E aí se ele tivesse entrado nos 125 mil pontos, ele ia estar menos 12 para trás, né? Então, o que seria melhor para ele, né? Então, eu acho que esse ponto de, às vezes, o melhor é a gente aguardar, esperar, ter caixa, entrar quando está mais barato, entrar de forma parcial, né, Edu? Assim como a gente, ao longo do segundo semestre inteiro, nós trabalhamos praticamente, a gente não trabalhou direcional, né, que é bolsa para cima, compra para subir, não. A gente trabalhou praticamente 100% da carteira dos nossos clientes com as operações rubis, porque a gente via um mercado lateralizado no segundo semestre e as nossas operações foram muito vencedoras, que o cliente ganha com o mercado de lado. Né? E a gente começou a ver o quê? Mercado em alta, só que assim, de leve, né? Vamos entrando com posição devagar, aproveitando essas oportunidades. E aí depois, quando o evento acontece, aí o Du na mesa começa a comprar para os clientes, aí a gente fala, puta, deixa eu parar de encher o saco do Du aqui, deixa ele fazer o trabalho dele, né? E aí o difícil é a gente ficar segurando essa angústia do cliente de a todo momento querer operar, né, Du? Querer comprar, né? Não, isso faz parte. Assim, Rafa, é aquilo. O medo de ficar de fora da oportunidade, às vezes ele é mais dolorido, né? E a gente entende isso. A questão tem que ter calma, né? Porque se você vai afoito no movimento de alta, você falou agora, pô, ali do meio da crise, ali, outubro, novembro, o mercado andou de lado ainda e depois explodiu, e a gente teve uma alta, muito forte, mais de 20%, ali, acredito eu, entre 20% e 25%. E aí você vai comprar agora, né? Talvez não seria melhor você ter se posicionado em outro momento, né? Ok, pode continuar subindo, então compra, mas compra parcial. Se você monta uma posição muito grande no topo, pode demorar muito para você conseguir recuperar, se você não tem mais caixa. E aí você fica de mão atada. Então, eu acho que sempre ter um pouco de caixa é importante, né? E não ficar foito. A bolsa vai te gerar oportunidade, a gente está falando de Brasil. A bolsa vai cair em qualquer momento 10%, vai cair 5% em qualquer momento. Então, esse ponto de ter caixa aí acaba ajudando bastante. E as proteções que a gente monta via derivativo é sempre quando a volatilidade está baixa. Aí sim a gente vai buscar prêmios que são baixos para você poder proteger a carteira. Né? E lembrando, né, Edu, que de 2019 para hoje, as proteções elas estão mais do que o dobro mais caro, né? Então, assim, a gente não tem visto porque a volatilidade do mercado não diminuiu, né? Então é a mesma coisa. Exato. Às vezes você vai fazer um seguro para o seu carro, onde numa cidade pacata, tranquila, vai ser um preço. Agora, se você vai fazer um seguro onde você mora, que tem um índice de roubo, assalto gigantesco, é óbvio que o prêmio de risco vai ser muito maior e o seguro vai ser muito mais caro. A volatilidade no mercado é como se fosse o nível de roubos e assaltos que tem num bairro específico. É para uma alusão, né? Um nível de risco que o mercado mede para aquele determinado momento, né? Isso é a volatilidade do mercado. Quando normalmente o mercado está muito calmo, a volatilidade é muito baixa. O que aconteceu a semana passada, né, com a volatilidade explodiu, por quê? Porque teve o evento da Petro e o mercado vai lá e acaba ficando muito volátil por conta das quedas aceleradas que o mercado acabou sofrendo, né? Então a gente tem um cenário, Rafa, assim, para a bolsa bem otimista, na minha opinião, tá? Eu acho que com cautela vale a pena a gente começar a alocar um pouco em bolsa nesses níveis. Petrobras valia R$35 há 2 semanas, R$30 há 2 semanas. Hoje vale 23, 22, por que não comprar um pouco mais, né? Poxa, a gente tem um cenário de bancos aí também que eu acho que tá bem interessante. Varejo, por mais que a gente não tenha um cenário tão claro para varejo para os próximos meses, né? Até para esse ano, mas os preços estão muito amassados. A gente tem, um resultado
bem interessante em relação ao PIB. O nosso PIB acabou caindo 4,1%. Né? Aí se você comparar com a Europa, PIB da Espanha caindo 11%, Reino Unido 9%. Então eu acho que assim, tirando esse risco político da frente, as reformas entrando no eixo aí, a gente tem tudo para ver essa bolsa de novo para cima, tá? Mas isso não nos dá a garantia de, putz, vamos alocar que nem um louco em renda variável e é só alegria. Não. Tem que ter sempre essa cautela aí, tá? A não ser que você aguente muito solavanco e muito risco. E essa você tem esse perfil, ok. Né, Du? É você entender que vai ter o mês de janeiro, vai ter o mês de fevereiro ruim, né? Aí você olha, às vezes, alguns que, pô, mas a minha carteira não andou. Pô, mas a bolsa, ela caiu do topo lá, caiu quase 14%, e a sua carteira, ela tá no zero. Isso é bom, né? Porque Exato. as outras alocações seguraram isso. E quando a bolsa subir, você vai gerar esse alfa mais. Né? Então você tem um amortecedor. E um ponto importante, isso. Você tem um amortecedor na renda fixa, em relação a isso, na inflação, você tem um amortecedor em fundos internacionais. E na hora que aqui decolar, o que importa é você estar posicionado, né? De acordo com o seu nível de risco e tudo, você aproveitar, né? Então, vai ter volatilidade, vai ter posição negativa, isso vai ter, né? Mas o nosso papel aqui é poder passar de uma forma transparente os movimentos e o que está acontecendo, né? Não, perfeito, desculpa te interromper, mas na verdade, assim, a gente era muito habituado a não ver solavanco na carteira, né? Isso. Por quê? 5 anos atrás, quem tem investimento dessa data para cá, sabe que assim, não caía, a tua carteira não recuava, porque você estava todo alocado em renda fixa. Só que hoje você quer ter 2% ao ano? Não quer, então você vai ter, consequentemente, aprender a lidar com esse tipo de movimento no mercado. Então você tem que ir um pouco mais para risco e aguentar um pouco mais, ter um pouco mais de estômago, né? Com esses solavancos aí que o mercado de renda variável acaba trazendo para sua carteira. O mercado tá acho ruim. Que isso tem que ser devagar, você tem que ir alocando cada vez mais aos poucos para você também se conhecer em relação àquela modalidade de alocação, mas não dá para não ter, né? Então, e o mercado é assim, a ideia antes ele subia todo mês 0,6%, 0,7%, né? Sempre renda fixa, né? 0,8%. Agora, hoje pode subir 0, pode cair menos meio, pode subir meio e no mês subir 2, 3, 4. Aí depois cai de novo para meio, para 0,3 e assim, esses solavancos que nós vamos buscando ao longo do tempo. Né? Bom, pessoal, nossa live está chegando ao final, né? Então, só o último recado, assim, eu queria agradecer todo mundo. Eu acho que foi a melhor forma da gente conseguir levar a informação para os nossos clientes da RV4. E assim, quem não segue o nosso canal RV4 InfoCenter no Telegram, não é merchan não, pessoal. É que lá, tudo isso que nós falamos aqui, nós já estamos há 2 semanas falando. E cada hora que acontece o evento, cada coisa que acontece, a gente vai lá e coloca. Né? Então é o dia inteiro a gente mandando realmente informação de qualidade. Né? Se é da PEC emergencial, o que acontece lá fora, esses juros, o que o Jerome Powell fala, assim, tudo que está acontecendo no mercado no dia a dia, a gente coloca lá. Então coloca lá no Telegram, RV4 InfoCenter, porque aí você vai estar muito bem informado e não vai depender só do que o seu assessor da RV4 manda, você vai ter já lá direto. Se a gente for ficar mandando tudo que está no RV4 InfoCenter para os nossos clientes diretamente por WhatsApp, esquece, na hora que a gente mandar uma oportunidade que de fato ele tem que entrar lá e aprovar o push, ele não vai nem olhar, porque, puta, cansei, esse assessor está me enchendo tanto o saco que eu não vou mais ver nenhuma informação, tá bom? Então eu queria agradecer todo mundo. Tem muito feedback positivo da nossa live. Vamos ver se a gente consegue aí programar para pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, passar um cenário de como tá, que eu acho que o pessoal gostou dessa forma aí de comunicação. Beleza? Obrigado aí, viu, Du? Ótimo, show de bola. Não, obrigado, boa noite, pessoal. Valeu, muito pessoal. obrigado pela... Tudo de bom aí para vocês aí, tá? Abraço.